Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal e finalmente voltamos agora com os nossos vídeos sobre estrelas. Essa aqui é a segunda parte que vai falar um pouquinho sobre a evolução das estrelas, os episódios finais, na verdade, da sua evolução. E para esse vídeo, como você percebeu, eu estou utilizando alguns recursos computacionais um pouco diferentes e atendendo a milhares de pedidos, também um novo microfone. Depois me diz o que você achou. E em caso de dúvida, pode escrever aí embaixo. Eu respondo assim que possível. Tchau, um abraço. E aqui estamos, conforme prometido, com o nosso segundo vídeo a respeito das estrelas. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece no final da vida das estrelas. É um assunto bastante interessante, fisicamente é um assunto extremamente complexo. Os modelos de evolução estelar envolvem cálculos complexos, uma física também bastante complexa, e por isso mesmo a explicação que eu vou dar para você aqui é bastante simplificada. E para começar, eu vou contar com a ajuda dessa figura que você está vendo aí. Essa figura ela foi feita pela NASA, é uma das melhores figuras que eu já vi até hoje a respeito da evolução das estrelas. Você também pode encontrar essa figura em alguns blogs, mas sem a devida citação da fonte, o que não é muito legal, né? Não fui eu que fiz essa figura, foi a NASA, ela merece os créditos, claro. Falando nisso, eu fiz alguma alteração nessa figura. Na verdade, essas duas linhas verdes que você vê aí, duas linhas horizontais, e esse texto em amarelo do lado esquerdo são por minha conta, ou seja, fui eu que estraguei a figura da NASA. E afinal, como é que funciona isso, né? Qual é o destino das estrelas? O destino final das estrelas vai depender principalmente da massa inicial que forma as estrelas. Então, para estrelas de massa pequena, ou seja, massas menores do que 8 vezes da massa do nosso Sol, e portanto o nosso Sol está incluído aqui nessa explicação, né? A evolução se dá mais ou menos dessa forma aqui, né? Depois que aquela nuvem de gás começa a produzir energia, formando uma estrela, ela permanece nesse processo durante bilhões de anos. A gente viu logo no primeiro vídeo que a estrela produz energia convertendo átomos de elementos em elementos mais pesados, começando aí a partir do hidrogênio, que é o átomo mais simples. Então, as estrelas com essa massa inicial, elas permanecem produzindo elementos no seu núcleo dessa maneira até chegar ao carbono e ao oxigênio. Quando chega nesses elementos, a temperatura no centro da estrela não é capaz de fundir esses dois elementos em elementos mais pesados. Nesse momento, então, o núcleo começa a emitir menos energia. Emitindo menos energia, que contrabalanceava a força da gravidade, a gravidade começa a dominar. O núcleo se contrai e aquece novamente. Esse aquecimento do núcleo faz com que as camadas externas da estrela comecem a se expandir. Isso forma o que a gente chama de gigante vermelha e vai ser o destino aqui do nosso Sol. No caso do Sol, o brilho dele vai aumentar, ele vai ficar 10.000 vezes aproximadamente mais brilhante do que ele é hoje, e o seu tamanho vai chegar até aproximadamente a órbita da Terra. Isso significa 150 bilhões de quilômetros maior do que ele é hoje em termos de raio, né? Uma vez então formada essa gigante vermelha, essa pressão da radiação que fez com que a estrela crescesse continua empurrando as camadas para fora, formando assim o que a gente chama de nebulosa planetária. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a foto de uma nebulosa planetária. O núcleo da estrela permanece na forma do que a gente chama de anã branca. As anãs brancas são estrelas
que permanecem nessa fase emitindo um pouco de energia durante bilhões de anos. As estimativas indicam mais de 200 bilhões de anos nessa fase. Isso é mais do que a idade do universo atual. Para você ter uma ideia, a nossa melhor estimativa indica que o universo tem cerca de 13,82 bilhões de anos. Bom, se a estrela começou com um pouco mais de massa, de 8 até 25 vezes a massa do nosso Sol, a nuvem de gás protoestelar vai se transformar no que a gente chama de supergigante azul. E por que azul? Por conta da temperatura. A gente sabe que a cor da estrela depende, quando ela está na sua fase principal da vida, da temperatura. O Sol é amarelado porque a sua temperatura é de cerca de 6.000 graus na superfície. A temperatura no interior do Sol é de cerca de 15 milhões de graus. Se a temperatura na superfície da estrela for maior, por exemplo, 20 ou 30 mil graus, ela vai emitir na luz azul. Por isso, então, uma supergigante azul. Bom, no caso da supergigante azul, a temperatura no seu centro é suficiente para continuar a fusão dos elementos carbono e oxigênio em outros elementos mais pesados. Quando a temperatura central nessa estrela atinge cerca de 1,5 bilhões de Kelvin, são produzidos o enxofre, silício e fósforo, por exemplo. E esses elementos começam a se agrupar em camadas. Os fótons, que são as partículas de luz que carregam a luz e energia para fora, começam a empurrar as camadas mais externas da estrela. E ela então se expande para formar uma supergigante azul, que você pode ver aqui nessa figura. Nesse caso, o brilho da estrela chega a mais de 100 mil vezes o brilho do nosso Sol. E, para essa estrela, o núcleo, que nesse momento é praticamente de silício, começa a produzir o elemento químico ferro. O ferro, por sua vez, não consegue mais alimentar reações termonucleares. Esse núcleo feito de ferro, ele entra em colapso e ele se torna tão denso a ponto de fundir os elétrons e os prótons dos seus átomos, formando assim uma massa de nêutrons. A temperatura central dessa estrela, que tem o núcleo então de nêutrons, ela atinge cerca de 5 bilhões de graus, numa fração de segundos. E, nesse caso, uma grande quantidade de matéria começa a ser expelida para as camadas exteriores, que cria uma onda de choque e que leva as camadas externas numa explosão extremamente violenta que ocorre em fração de segundos. A estrela, nesse caso, transforma-se no que a gente chama de supernova. Nesse evento, a estrela consegue emitir uma quantidade imensa de energia. Para que você tenha uma ideia, ela consegue emitir uma quantidade de energia mais de 100 bilhões de vezes a energia do nosso Sol. É muito comum que uma supernova brilhe mais do que todas as outras estrelas da galáxia a qual ela pertence em conjunto. Nesse processo explosivo, as ondas de choque fazem com que elementos mais pesados que o ferro sejam produzidos. Então nós temos aqui a fonte de elementos químicos mais pesados que o ferro. Forma-se então o que nós chamamos de remanescente de supernova, e o núcleo da estrela, que era aquela massa de nêutrons, forma o que nós chamamos de estrela de nêutrons. Para que você tenha uma ideia, uma estrela de nêutrons tem uma densidade tão grande que, se você pegar uma colherzinha de chá dela e trouxer aqui para a Terra, ela vai pesar cerca de 1 bilhão de toneladas. Uma colherzinha de chá, 1 bilhão de toneladas. É muito peso. E o que acontece se a massa inicial da estrela for maior do que 25 vezes a massa do Sol?
Nesse caso, não há estado da matéria conhecido capaz de conter a contração da estrela. Ou seja, nem mesmo aquela massa de nêutrons do caso anterior, que foi capaz de barrar a contração pela gravidade, nem mesmo essa massa vai conseguir frear a contração da estrela. Não há nenhum estado da matéria conhecido, nenhuma força capaz de contrabalancear isso. Nesse caso, forma-se o que nós chamamos de buraco negro, que tem propriedades bastante interessantes e gera muita especulação, muitas histórias curiosas, justamente porque ele está nas fronteiras da física que nós conhecemos. Então aqui nós temos uma entidade cuja formação é complexa, o entendimento é complexo e, curiosamente, é uma das entidades mais simples do universo, como nós vamos ver num vídeo futuro. E observe aqui, no final dessa figura, que após a explosão das supernovas, esse material que foi ejetado mistura-se ao meio interestelar e vai fazer parte da formação de novas estrelas. E o ciclo recomeça. Nós sabemos, por exemplo, que o nosso Sol não nasceu de uma nuvem primordial de hidrogênio e hélio. Ele nasceu de uma nuvem que já foi alimentada por uma supernova, provavelmente há bilhões de anos atrás. E é assim que evoluem as estrelas. Você vai ver agora, eu vou mostrar para você uma foto tirada pelo Hubble, que mostra aí uma nebulosa planetária e uma supernova. Pois bem, aqui está um exemplo de uma nebulosa planetária. Ela foi produzida pela ejeção das camadas externas de uma estrela. O destino do nosso Sol será semelhante. Nota que, apesar da ejeção de material, restou ainda lá no centro um pontinho, que é a estrela anã branca, que ficará nesse estado durante bilhões e bilhões de anos, como a gente viu. E aqui nessa outra foto, tirada também pelo telescópio espacial Hubble, você pode ver aí a supernova. O nome dela é 2012Z, que foi detectada na galáxia NGC 1309. Como você pode ver aí, existe um destaque, uma cruzinha na galáxia na foto maior. Essa cruzinha ampliada mostra, ou é mostrada, né, no destaque ali no ano de 2005, 2006, e depois a mesma região observada no ano de 2013. Observe que de repente ali surgiu um objeto extremamente brilhante, ou seja, é o que a gente chama de supernova. Uma estrela ali chegou ao fim da sua vida. Ela pode ter produzido um buraco negro ou uma estrela de nêutrons no seu lugar. Só uma curiosidade, o nome das supernovas ele é dado começando pelo ano em que esse objeto foi observado pela primeira vez, e a letra indica a quantidade de objetos. Então, essa aqui é 2012Z, é a 26ª supernova que foi detectada no ano de 2012.